Sejam bem-vindos para o primeiro vídeo aqui do canal Vitor Psieduca. Eu sou João Vitor, estudante de Psicologia, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre Psicologia do Desenvolvimento. Vamos comentar sobre esse período da infância, que a gente vai tratar do mês de vida até os 12 anos. É difícil nomear quando acaba a infância, né? Início é fácil, o início para nomear a infância é fácil, né? Mas para terminar a infância é uma tarefa um pouco mais complicada, porque cada visão vai dizer que é uma idade diferente. A OMS vai dizer que é uma data, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer outra idade, mas olha só, a gente vai dizer do um mês de vida até os 12 anos de vida. O que acontece no corpo dessa criança, quais são os ganhos, quais são as perdas, os comportamentos que ela adquire, tudo isso a gente vai ver nesse vídeo. Mas se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que novos conteúdos falando sobre psicologia e também psicologia do desenvolvimento vão estar por aqui. Também siga nossas redes sociais para estar sempre bem acompanhado. Vamos nessa! Bom, pessoal, vamos do início, né? Quando essa criança vem no mundo, o que é que ela vai adquirindo aos poucos? É importante lembrar que esse bebê, ao chegar no mundo, ele é como se fosse um pequeno cientista. Ele vai desbravar as coisas que estão ali ao seu redor, desbravar a si mesmo também, porque é a novidade para ele também o seu corpo, né? Se tocar, conhecer as partes do seu corpo, enfim. Um avião passando aqui. Foi embora? Não, ele ainda tá fazendo barulho. Pronto, foi embora. Primeiro, através da percepção, ele vai entender a si mesmo e aos outros. E ele vai entender essa questão de causalidade, de temporalidade, coisas aos poucos que ele vai percebendo ao longo do seu desenvolvimento. Vamos nomear algumas coisas que acontecem ao longo do seu desenvolvimento. Como falamos, através da percepção, o bebê vai aos poucos entendendo sobre o mundo. Mas também os outros sentidos vão ser aguçados também, né? Como a questão da sucção, da visão, da audição, da apreensão. Todos esses são feixes perceptivos que aos poucos vão desenvolvendo melhor os sentidos desse sujeito. É importante perceber que nos primeiros meses de vida, né, no primeiro mês e no segundo mês, o bebê já vai sorrindo ao ver o rosto do pai, ao ver o rosto da mãe. Ele já vai tendo uma noção de que aquele sujeito são seus pais. De uma forma um pouco meio limitada, uma forma um pouco mais primitiva, mas já vai perceber que ali são seus pais. Já no terceiro mês de vida, ela já apresenta uma consciência social. O que seria isso? Basicamente, a criança já começa a, por exemplo, deixar de chorar ao alguma pessoa que ela já conhece, né, como os pais, aparecerem na sua frente. Aos pais aparecerem na sua frente, a criança já começa a deixar de chorar, a se comportar de uma outra maneira. E seguindo, já no quarto mês, essa criança já começa a apresentar alguns tipos de comportamentos adquiridos. Já no quarto mês de vida, ela adquire alguns tipos de comportamentos bem específicos. Por exemplo, ao chegar aos pais e ao chegar pessoas que ela conhece, normalmente ela já vai começar a se comportar de um jeito diferente. Quando ela recebe carinho, quando ela recebe algum tipo de carícia, ela já vai comportar-se de uma maneira diferente. Ela pode deixar de chorar, ela pode sorrir para os pais ao receber carícia. Então, tipo assim, já no quarto mês de vida, alguns comportamentos já vão ser adquiridos, como parar de chorar, começar a chorar, dentro desse sentido. As noções de causalidade e temporalidade já vão se formando, né? Porque ao a pessoa chorar, ela já vai pensar que algum adulto, algum pai dela vai fazer algum tipo de carinho, já vai fazer algum tipo de carícia, e isso vai fazer com que ela pare de chorar. Não é verdade? Já podemos perceber que a noção de causalidade já vai se formando aos poucos, né? Porque ao ela querer, por exemplo, receber carinho, ela vai começar a chorar, porque ela não consegue verbalizar isso ainda para os pais. Então ela chora, então provavelmente o pai vai lá, a mãe vai lá e vai fazer uma carícia nela, para poder fazer com que ela pare e ela receba de fato o carinho que ela deseja. Então a causalidade vai se formando bem aos poucos nesse sentido.
Mas é importante perceber que ainda nesses 4 meses de vida, a noção de temporalidade não está tão formada assim. Porque ela não consegue perceber quando uma pessoa sai do seu campo de visão que ela só está em um outro momento, em um outro local, em uma outra localidade. Ela simplesmente pensa que a pessoa deixou de existir. Ela pensa que se ela não está no campo de visão, por exemplo, a mãe, o pai, ela acha que essa pessoa não existe mais. Por isso que normalmente a gente vê tantos bebês chorando com a falta da presença do pai, da mãe. Então é nessa questão que ainda ela não conseguiu perceber. Ah, minha mãe não está aqui porque ela está fazendo outra coisa. Minha mãe não está aqui porque ela foi para outro local. Ela não consegue perceber isso ainda. Ela simplesmente acha que a mãe ou o pai deixou de existir. Muito curioso isso. E seguindo nos ganhos que esse bebê tem, já no 5º mês, ele consegue diferenciar pessoas diferentes dos seus pais. Ou seja, ele consegue dizer, aquela é minha mãe, aquela é meu pai, e essa pessoa não é nenhuma dessas pessoas que eu estou dizendo. Ela é uma pessoa diferente. Ela já consegue perceber isso normalmente nos 5 meses de vida, por aí. E seguindo nessa questão do desenvolvimento, no 5º mês de vida, acontece algo interessante. Ela vai começar a perceber a relação de causa e efeito, de consequências. Porque, por exemplo, ela já vai começar a pegar brinquedos seus, como por exemplo o chocalho. Ela pega o chocalho e faz aquele movimento com as mãos com ele para produzir aquele barulho. Então ela já vai tendo a noção de que, ao balançar o chocalho, o resultado, a consequência disso vai produzir esse som que eu quero ouvir, esse som que eu gosto. Então ela já vai percebendo essas coisas. Ao jogar algo no chão, alguém vai poder pegar alguma coisa e trazer de volta para o berçário. Então ela vai trabalhando essas noções de causa e consequência. Então isso é muito interessante também, essas coisas sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Já no 6º mês para frente, a criança se desenvolve cada vez mais. Ela começa a ter alguns tipos de brincadeiras diferentes do que o início, né? Algo um pouco mais complexo, como por exemplo, brincar de esconde-esconde, assim, do pai fingir que está sendo escondido e aparecer na frente da criança, ela levar uma surpresa com isso, começar a rir. Tarefas um pouco simples ainda, de fato, mas que já mostram um certo tipo de complexibilidade dentro desse tipo de desenvolvimento, né? Quanto a esse tipo de desenvolvimento e habilidades que ela tem, podemos dizer que o tipo de inteligência que ela tem nessa fase da vida, o bebê, é a inteligência prática. É basicamente na base do sensório, do motor, que ele vai tentar entender as coisas que acontecem no mundo, as causalidades, o que é de consequência a um ato que ele faz. Então é na base da experimentação. Como a gente disse, ele é um pequeno cientista, então na base da experimentação ele vai tentar se entender e entender ao mundo também. É interessante observar que como essa criança está nessa fase de experimentação, de se entender e entender os objetos à sua volta, se você fizer o experimento social de colocar 2 bebês, vários bebês, para interagirem um com o outro, eles não vão trocar muitas informações não. Na verdade, o bebê vai ter a noção de que aquele outro bebê é um objeto. Assim como, sei lá, o chocalho, assim como, sei lá, o violão de brinquedo, ele vai perceber que é alguma coisa nova no mundo. Assim como tudo que é novo para ele no mundo, porque ele está começando agora a entender as peculiaridades do mundo. Então, assim, normalmente não existe muita interação social do bebê para com outro bebê. Então, tipo assim, não existe muita brincadeira deles dois, porque ele acha que aquele bebê é um outro objeto no mundo, assim como o resto das coisas. Então é bem curioso perceber que interação social de bebês para com outros bebês, né, para falar, se comunicar, seja pelo visual, pela comunicação um pouco mais limitada, ainda não acontece. E como estamos falando de comunicação, vamos falar desse aspecto verbal, de verbalizar. A criança, podemos dizer, adquire a linguagem com 1 ano de vida. Claro, não é aquela linguagem perfeita igual dos adultos, né? É bem limitado, são só algumas palavras soltas, mas assim, normalmente a criança adquire a linguagem com 1 ano de vida e vai se aumentando o nível da linguagem, né? O repertório de palavras ao longo do tempo. Cachorro latindo. É foda. É a vida. É complicado, é a vida.
Cachorro latindo, a gente tem que esperar. E lembra que antes eu falei que a criança percebe que as coisas estão ali na frente dela somente quando estão no campo visual dela, sabe, no momento imediato? Bom, a partir dos 1 ano e 6 meses, ela já vai começar a trabalhar algumas questões de antes, de depois, basicamente temporalidade. Ou seja, ela vai perceber, nesse momento do dia, normalmente minha mãe não costuma estar aqui, quem costuma é meu pai. Aí já nesse outro momento é minha mãe. Então, assim, ela vai perceber alguma coisa de antes e depois, vai perceber quando acontece tal evento, de aparecer a mãe ou então o pai. Claro, de forma limitada, né? Porque ela está no início de desenvolvimento, mas essas noções já vão ser aprendidas ao longo do tempo. Basicamente, pessoal, esse estágio do nascimento até os 2 anos de idade, lógico que existem diferenças de autor para autor, mas normalmente a gente denomina isso como primeira infância, que seria esse momento, né, da criança sendo um pequeno cientista, descobrindo as coisas do mundo. Não que essa característica de descoberta, de fuçar todas as coisas que existem, se perca ao longo dos anos, mas que isso é bem notório dentro dessa fase do desenvolvimento inicial, quando ela é ainda um bebê. Mas quando a gente chega dos 2 anos aos 7 anos, já algumas coisas acontecem. Quando chega aos 2 anos, a questão da linguagem, da produção verbal, ganha muito mais força. Ela consegue adquirir um novo repertório verbal, muito mais palavras ela consegue falar, e já nos 4 anos ela já consegue falar de uma forma muito próxima dos adultos, sabe? De uma forma muito semelhante à linguagem dos adultos. Lógico, do seu jeito infantilizado, né? A sua forma de ver o mundo que é muito passado pela fantasia, pelo faz de conta, mas a produção verbal, pelo menos, é muito próxima da dos adultos. E quais são as outras características dessa fase da segunda infância? Como a gente comentou, essa questão da fantasia é impregnada dentro da visão da criança. Ela vê tudo com base em um faz de conta. Ela não consegue muito bem diferenciar o que é real do que é imaginário. Para ela essas coisas se misturam bastante, são bastante entrelaçadas. Nos 3 anos de idade, isso vai passar por um longo período de sua vida, ela vai se interessar por questões sexuais. Sabe naquele momento que a gente falou que ela explora o próprio mundo e também a si mesmo? Pois é, ela vai começar a ver suas regiões genitais, vai ver seus órgãos sexuais e vai começar a explorar. Vai começar a tocar, ver as sensações que isso causa, o prazer desse tipo de situação, e muitas vezes os pais costumam negligenciar ou então barrar esse tipo de comportamento, porque não é muito bem visto na sociedade. Normalmente, quando a criança faz isso no meio da rua, ou então numa escola, numa creche, enfim, de fato não é o melhor local para se fazer isso. Mas aí vai muito das comunicações dos pais, de falar que, olha filho, aqui nesse local não é muito adequado fazer isso, eu sei que causa prazer, que é bom, mas dentro do seu quarto, dentro do seu lar, é o melhor local para você fazer isso, né? Às vezes rola essa dificuldade de comunicação com os filhos sobre questões sexuais. Uma fase muito curiosa que acontece desses 2, 3 anos de vida é porque a criança vai querer conceituar o mundo. Ele vai querer explicações sobre tudo que acontece ao seu redor, todas as coisas que existem no mundo. E é aquela famosa fase dos porquês. Não, eu imagino que vários pais estão aí, meu Deus, essa fase é complicada demais, que tem que ter muita paciência, e de fato, mas eu sei, tem que fazer algum esforço para isso acontecer, de você explicar toda vez para o seu filho sobre o que é tal objeto, tal assunto, porque é importante que ele entenda as coisas que acontecem no mundo, para poder conceitualizar, poder entender o que é que acontece à sua volta, porque imagina onde é que ele pode procurar sobre isso de uma forma não tão responsável, sabe? E alguma pessoa que não é tão legal, alguma coisa na internet que não se sabe muito bem a veracidade dos fatos. Então, assim, eu sei que deve ser complicado, mas é algo que é muito importante para a criança poder conceituar as coisas do mundo. O máximo que a gente puder para fazer e explicar essas coisas para a criança é legal. Outra coisa que acontece nessa fase da vida, dos 2 aos 6 anos, é o egocentrismo.
Calma, não é o ego que a gente normalmente associa para os adultos, que é algo muito perverso, algo muito mal olhado. Nesse quesito, o egocentrismo que acontece na infância é porque ela realmente acha que as pessoas, o mundo à sua volta, pensa igual ela. Pensa da mesma maneira que ela, sente da mesma maneira que ela. Então, normalmente, ela pensa que tudo volta com base em si. Então, ela tem esse egocentrismo porque ela não consegue muito bem perceber as nuances, a questão dos pensamentos do outro, dos sentimentos do outro. Então, ela é muito voltada ainda para si mesma. Outra coisa que acontece é o animismo, que ela dá basicamente uma alma humana para todos os objetos. Por exemplo, ela pode ver um galho de árvore e pensar que é uma espada. Ela pode ver uma árvore de fato e pensar que é uma pessoa. Ela vai dando características humanas para os objetos, para a questão dos brinquedos. Isso é muito importante, porque já nessas questões a gente já pode perceber, a gente como estudante de psicologia, psicólogo, a gente pode perceber as dinâmicas familiares, né? A criança nem percebe, mas já está mostrando muito de como é que é a relação com a família, a relação com os amigos. Então, é bem curioso perceber isso. A gente estava falando das amizades, né? E de fato ela pode começar a desenvolver a questão da amizade, ter pessoas próximas ali, porque ela já vai começar a ir à creche e à escola aos poucos, né? Mas assim, ainda acontecem muitos jogos paralelos, muitas coisas paralelas. Você pode colocar uma criança do lado da outra nessa faixa de idade, de 2 a 6 anos. Normalmente não existe muito bem um diálogo entre elas duas. Normalmente elas competem. Por exemplo, a professora pergunta: como é que foi o final de semana? Aí a criança vai falar: não, eu fui ver desenho. Não, mas eu fui ver desenho e fui jogar videogame. Não, eu fui ver desenho e jogar videogame em outra cidade. Então elas vão meio que competindo, sabe? Como a gente disse, nessa questão do egocentrismo, ainda está bastante presente dentro dessa fase de desenvolvimento, dos 2 aos 6 anos. Então não existe muito bem um diálogo, uma conversa que ocorra dessa empatia entre conversar sobre o que cada um traz. Simplesmente existe uma competição e mostra quem é melhor. Mas lógico, não de uma forma que é normalmente vista com maus olhos, né? Mas porque ela ainda está começando a ter esses trejeitos e habilidades sociais. Mas isso é normalmente dos 4, 3 anos por aí. Quando ela chega já nos 5, 6 anos, a questão das habilidades sociais vão se tornando cada vez melhores, né? Ela vai começar a se comunicar de uma forma muito mais adequada com os outros colegas, com os outros amiguinhos, né? Ela vai começar a se comunicar de uma forma muito mais adequada aos poucos, né? Em jogos que possuem regras estabelecidas. Ela vai começar a respeitar as regras, então aos poucos ela vai tendo mais habilidades sociais. Pessoal, essa parte do vídeo vai ser para o questionamento, para ver se vocês ainda estão aí, se estão na mesma sintonia que eu. Dentro das abordagens da psicologia, uma que eu gosto muito é a terapia cognitiva comportamental, que tá bem aqui, né, o livro até, mas que ela tem um dos conceitos que ela tem é do questionamento socrático, que é você fazer indagações para seu paciente com base fazer com que ele tenha uma autorreflexão sobre si. Lógico que não vai ser esse o intuito aqui, né? Então vou usar só questionamento, que é fazer uma pergunta sobre esse assunto para facilitar a nossa comunicação dentro aqui dos vídeos, beleza? O questionamento de hoje vai ser: qual é a fase do desenvolvimento que você mais gosta? É a infância, a adolescência, o adulto, o idoso? E junto disso, me responda por quê. Não, eu gosto da infância porque é muito legal esse mundo do faz de conta dela, eu gosto muito dessa fase dela. Ou não sei, é o idoso porque é um sujeito com mais experiência, que você gosta de ver os aprendizados que ele tem. Me responda o porquê você gosta de tal fase do desenvolvimento, que a gente vai ter uma comunicação mais acertada, beleza? E chegamos na terceira infância, que a gente nomeia mais ou menos dos 7 anos aos 12 anos. O que é que acontece por aí? Olha, muitos passos de desenvolvimento acontecem aí, principalmente intelectuais. A intelectualidade da criança dos 7 aos 12 anos é de operações concretas. Nessa fase, o pensamento é logicamente organizado. Ela vai operar, ela vai manusear as coisas que estão observáveis dentro da sua realidade. Então o pensamento é muito baseado no real, no concreto, no que existe ali para ela tocar, ver.
E logicamente, por ser esse pensamento tão lógico, tão organizado, tão baseado em fatos reais, outros quesitos vão começar a diminuir, seriam as perdas, né? A questão da imaginação, do faz de conta, do mundo de faz de conta, da criança dos 2 a 4 anos, para agora essa de 7, 8 anos, por exemplo, vai começar a diminuir. Vai se ter uma perda da questão da imaginação. Lógico que isso não desaparece totalmente da nossa vida, a questão da imaginação, mas assim, ela não vai estar tão presente quanto no caso de 2 aos 4 anos, em que a criança misturava realidade com fantasia. Dentro dos 7 aos 12 anos, a criança vai estar muito mais operada dentro da lógica concreta. Então ela vai ver muito mais as coisas que são visivelmente e que acontecem na realidade. Ao longo das idades, ela vai adquirindo novas funções, tanto cognitivas como sociais, né? Ela vai começando a ter mais contato social, mais amizade de fato, que existe uma certa mutualidade, sabe? Elas conseguem se comunicar, não existe aquela competição, aquela querendo mostrar quem é melhor. Existe uma certa comunicação de forma saudável, tranquila, né? Já vai se formando os primeiros amigos de fato. Também acontecem muitos avanços cognitivos, né? Ela já vai operando várias funções executivas que vão ser bem mais desenvolvidas ao longo dos anos também. Essas funções executivas diz respeito à flexibilidade cognitiva, à memória de trabalho, dela poder operar dentro da realidade sobre as coisas que lhe são colocadas. Também o controle inibitório, que vai fazer com que ela não haja por impulso, que ela consiga pensar minimamente sobre as ações que ela faz. É muito mais nesse sentido que cognitivamente acontece dela operar dentro dessa fase. E também acontece a questão do controle distributivo. O que é que seria isso? Ela consegue dar para outra criança, dar para outra pessoa algum objeto que ela queira, algum lanche que ela queira dividir com alguém. É a questão da empatia se operacionalizando dentro desse conceito, né? Porque ela consegue já ver o outro com outros olhares, não é mais apenas a visão e pensamento dela refletido nos outros, mas vê os outros como pessoas igual ela, pessoas que possuem certos tipos de comportamento, certos tipos de pensamentos, vontades e que são diferentes um do outro, e possuem suas peculiaridades. Então, ela já vai ter esse controle distributivo também, né? Essa questão de empatia, de conversar, de oferecer algo para o outro, isso tudo já nos 6 aos 12 anos de idade. E isso, lógico, a gente está comentando em uma criança que está minimamente saudável, que possui um equilíbrio emocional, estável, mas assim, nem tudo acontece de forma adequada, né? Pode ser que algumas crianças possuem algum tipo de comportamento inadequado, que aí seria o caso de alguns tipos de fenômenos que acontecem nessa fase, como por exemplo, a agressividade. A criança é muito frágil quanto à sensação de frustração. Quando ela se frustra, quando ela tem algo que não é do jeito que ela espera que aconteça, ela pode ter esse comportamento de agressividade, de oferecer xingamentos, de fazer agressões físicas com outras crianças, com adultos até. Então é bem curioso de analisar isso, né? A gente precisa observar esse quesito também em crianças que possuem algum tipo de comportamento inadequado. Pode acontecer também o retraimento, né? Por medo do julgamento do outro, do que os outros vão falar, essa criança pode ficar mais reclusa, pode querer não participar tanto na aula, não fazer algum tipo de pergunta, por achar que o pessoal vai caçoar dela. O retraimento é um desses tipos de comportamentos inadequados que acontecem. Pode ocorrer também a regressão, que seria um comportamento de querer voltar para os estados anteriores de fase de desenvolvimento, né? Ela pode pensar, poxa, era muito bom quando eu estava só lá em casa, no colo da minha mãe, eu sinto saudade disso. E ela pode começar a ter comportamentos comuns nessas fases de desenvolvimento anteriores. Então é muito importante perceber isso, se está acontecendo ou não. Poxa, muita coisa! Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que muitos conteúdos relacionados à psicologia vai ter por aqui. Lembrando que isso é só a fase da infância e tem muitas outras coisas que a gente pode nomear sobre a adolescência, adulto, idoso. Então, enfim, aqui foi só um panorama geral. Lógico que várias outras coisas também acontecem, mas de forma resumida seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo momento.